Jesus Nazareno, pregado na cruz, coberto de sangue, seu rosto ficou, seu rosto cetrino, qual anjo divino, coroa de espinho, o povo lhe deu. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, não se maldizia da ingratidão que o povo fizera, sem ter compaixão, lhe deram vinagre, Jesus recusou, sentindo a agonia da morte e da dor. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou, a luz se fez trevas, a terra tremeu, morrendo na cruz, o Filho de Deus, rasgou-se o véu da separação, nos dando a graça, a paz e o perdão. Eloi, Eloi, lama sabachthani, clamava ao Pai, o divino Jesus, o bom Redentor, de novo clamou, sem forças, porém, o Mestre expirou. Olá, amados, a paz bendita e gloriosa de nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja no teu coração, esteja no teu lar, na tua família. Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Amém? Mais uma vez, com grande alegria, estou aqui para meditarmos um pouco mais na palavra e nos alimentarmos dela, que é o nosso alimento espiritual, é a palavra de Deus. Gostaria de iniciar com a leitura de 2 versículos. Em Êxodo, capítulo 34, eu vou ler os versos 6 e 7. Diz assim a palavra de Deus: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado,
ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos filhos até a terceira e quarta geração. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Nós temos um Deus perdoador. Pensa num Deus que ama perdoar. Ele é perdoador por natureza. Isso é maravilhoso demais. Este é o Evangelho. Isso é tremendo. Um pecador que chega diante de um Deus justo, de um Deus santo, e esse pecador transgrediu todas as suas leis, e com o coração quebrantado, arrependido, ali ele recebe o perdão de Deus. Mas parece que nós temos aqui um probleminha. Está escrito no verso 7, que eu li para você, de Êxodo 34, que ele perdoa a iniquidade, perdoa a transgressão, perdoa o pecado, ainda que não inocenta o pecador. Pensa, como assim? Ele perdoa, mas não inocenta o pecador? Nós somos muito treinados à lógica, nós somos muito acostumados com a lógica. E isso parece não ter muita lógica. Ele perdoa a iniquidade, ele perdoa a transgressão, ele perdoa o pecado, ainda que não inocenta o pecador. Bom, eu quero ir para um outro texto para nós entendermos melhor. Em Romanos, no capítulo 4, no verso 7, diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Pecados cobertos? Deus encobre os pecados? Imagine todos os pecados do rei Davi. Primeiro, em Êxodo, nós lemos que ele perdoa toda a iniquidade, toda a transgressão, todo o pecado. Então, isso mostra que ele é um Deus justo, mas não inocenta o pecador. E em Romanos está dizendo que bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Está dizendo que Deus, então, encobre os pecados. Queridos, esse contexto precisa ser bem entendido, porque nisso consiste todo o Evangelho. Se nós não entendermos bem esse contexto, nós não entenderemos o Evangelho. Eu quero ir para mais um versículo ainda em Romanos, agora no capítulo 3 e no verso 26. Diz assim a palavra de Deus: Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aqui está toda a diferença. Daquele que tem fé em Jesus. Se você não entender os atributos de Deus, ou seja, as qualidades de Deus, a natureza de Deus, você não entenderá o Evangelho. Se você não entender os atributos de Deus, você poderá achar que Deus pode fazer o que quiser, inclusive o mal. Mas eu quero pensar bem com você calmamente. Será que ele pode simplesmente perdoar o pecador assim, do nada? Não. E você me perguntaria, e por que não? Pelo fato dele ter enviado o seu Filho amado para morrer na cruz, no lugar dos pecadores, em nosso lugar. Diga graças a Deus.
Deus não pode perdoar o pecador assim, do nada, sem mais nem menos. Senão, ele não seria justo. Não haveria necessidade dele ter enviado o seu Filho amado para agonizar na cruz do Calvário, por causa dos pecadores, por causa de mim e por causa de você. Ele teria perdoado toda a humanidade, sem que precisasse que Jesus viesse, seu Filho amado, e viesse para sofrer tanto e para morrer na cruz. Você tomaria seu filho inocente e entregaria para ser maltratado? Você tomaria seu filho inocente, sem nunca ter praticado nenhum mal, e entregaria para ser morto? Foi o que Deus fez. Foi o que o Pai fez por mim e por você. Há um filme que ficou muito famoso alguns anos atrás, chamado A Paixão de Cristo, um filme de Mel Gibson. E muitas pessoas que assistiram esse filme saíram da sala do cinema em lágrimas. Mas eu preciso dizer para você que tudo que é representado ali naquele filme é apenas uma gotinha de água no oceano, comparado com toda a agonia, com todo o sofrimento que o Senhor Jesus enfrentou por mim e por você. Diga graças a Deus. Amados, toda desobediência tem um preço. Toda desobediência vai ter um pagamento, tem um custo. Quem desobedece às leis de um país vai ter um prejuízo, vai ter um preço. Quem desobedece à polícia vai ter que pagar um preço. Quem desobedece uma placa de sinalização vai ter um custo. Quem desobedece uma orientação médica vai ter um custo, vai ter um preço, vai pagar por aquilo. Toda e qualquer desobediência gera um custo. E a pergunta é: como ele diz em Romanos 3:26 ser o justo e o justificador? Amados, aquele que crê em Jesus Cristo, ele é declarado reto diante de Deus. Aquele que crê em Jesus Cristo é declarado justo diante de Deus. Mas não apenas declarado, ele é tratado como alguém reto diante de Deus. Ele é tratado como alguém justo diante de Deus. Por quê? Porque há 2000 anos, o Filho de Deus, santo, justo, imaculado, irrepreensível, veio a esse mundo e se tornou culpado em meu lugar e no seu lugar. Diga graças a Deus. Deus não pode simplesmente perdoar e inocentar um pecador assim, sem mais nem menos. Por quê? Porque senão tudo que Jesus realizou na cruz do Calvário teria sido vão. Tudo que Jesus sofreu, tudo que ele fez no Calvário, na cruz do Calvário, teria sido um show meramente, não teria tido valor algum. Louvado seja Deus. Veja o que diz comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5 e no verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está dizendo que somente em Cristo Jesus o pecador é inocentado.
O pecador é perdoado e é inocentado somente em Jesus Cristo. Somente em Cristo Jesus Deus pode defendê-lo. Somente em Cristo Jesus Deus pode desculpá-lo. Glória a Deus! Eu vou ler na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 23, onde diz assim a palavra de Deus. E essa palavra esclarece tudo para nós. Ele diz assim: todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Deus é categórico. A palavra de Deus, ela é decisiva. Isto é o Evangelho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho, esse tem igualmente o Pai. Glória a Deus! Você é cristão? Então você deve estudar Jesus Cristo. Todos os dias vem uma avalanche de ofertas, de estudos, de todo tipo de material para nós. Você precisa estudar as coisas grandiosas do Senhor Jesus, porque esse conhecimento levará você a uma vida maior de santidade. E só esse conhecimento, acima de qualquer outra medida, precisamos estudar sobre todas as grandiosas coisas de nosso amado Senhor e Salvador Cristo Jesus. Certa vez perguntaram para o Senhor Jesus qual era o maior dos mandamentos. E Jesus então respondendo, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 27, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que eu vou dizer para você agora serve primeiro para mim. Para mim primeiro. Em nenhum momento da sua vida você amou a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Em nenhum segundo da tua vida e em nenhum segundo da vida de Jesus, ele deixou de amar o Pai de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Um versículo muito conhecido e que você já deve ter ouvido muitas ministrações sobre ele, é o de Hebreus, no capítulo 4, no verso 15. E diz assim esse versículo: que ele, Jesus, foi tentado em todas as coisas como nós, mas nunca pecou. O que está dizendo esse versículo? Sabe o que está dizendo? Que ele recebeu todo tipo de tentação. O Senhor Jesus recebeu toda a força da tentação como uma rocha que bateu em seu peito. E ele nunca pecou. Nós recebemos uma faísca de tentação e nós caímos, e nós pecamos. E lamentavelmente nós continuamos a pecar. Diga: Senhor Jesus, tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Jesus. Em Lucas, no capítulo 2, no verso 52, a palavra de Deus nos diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Eu quero lembrar você que Jesus um dia foi menino também. E a Bíblia diz que ele crescia em estatura, em sabedoria, em graça
tanto diante de Deus quanto diante dos homens. Então, à medida em que ele ia crescendo, ia sendo revelado para ele o martírio do Calvário que ele enfrentaria. À medida que ele ia crescendo em estatura, em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, ia sendo revelado mais e mais a agonia que ele teria que enfrentar no Calvário para pagar o preço do pecado da humanidade. Glória a Deus! Mas a cada momento em que ele ia recebendo esta revelação do Pai, ele dizia: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Glória a Deus! Glória a Deus! E quanto mais ele crescia em estatura, sabedoria e graça, mais claro ia ficando para ele todo o sofrimento, todo o martírio, toda a agonia, toda a dor que ele teria que sofrer na cruz do Calvário. E ele continuava dizendo: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Graças a Deus. A palavra nos diz em Hebreus, no capítulo 5, no verso 8, que ele aprendeu com o sofrimento a obedecer, aprendeu a obediência pelo sofrimento que sofreu, pelas coisas que sofreu. Glórias a Deus! Com certeza, naquela noite da traição, o Senhor Jesus já tinha o pleno conhecimento de toda agonia, de toda dor, todo martírio, todo sofrimento que ele enfrentaria no dia seguinte na cruz do Calvário. Com certeza, naquela noite da traição, estava revelado para ele com toda a força o seu sofrimento. Estava revelado para ele com toda a clareza, todo o tormento que ele teria que enfrentar, teria que passar. E ele continuava dizendo: Pai, não a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia! Por isso, naquela mesma noite, ao cear com os discípulos, ele instituiu a Santa Ceia, tomando um pão, abençoando, deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. E semelhantemente, após cear, ele tomou também um cálice, dizendo: Este é o meu cálice, o cálice da nova aliança, do meu sangue. Tomai e bebei todos vós, façam isso em memória de mim. Nesse momento ele já tinha o pleno conhecimento de toda agonia, de todo o martírio, todo o tormento, de toda dor que ele enfrentaria na cruz do Calvário, por amor de mim, por amor de você. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus. Você precisa se alegrar nisso, queridos. Você precisa se alegrar disso. Esse é o maior tesouro que nós temos. É a maior bênção da nossa vida. Esse é o nosso Deus. Nós precisamos alegrar nisso, porque tudo isso é suficiente para nos conduzir a uma vida de santidade. Tudo isso é suficiente. Ouça bem o que diz a palavra de Deus em Romanos, no capítulo 3 e no verso 24. Há uma palavrinha aqui nesse versículo que eu chamo a sua atenção. Romanos 3, verso 24, diz assim a palavra de Deus: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E a palavra que eu chamo a sua atenção aqui é redenção. Agora, ouça bem o que diz o próximo versículo, o de número 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. E a palavrinha que eu chamo a sua atenção aqui
é propiciação. Atente para essas duas palavras. O que é redenção? Alguém disse certa vez que determinadas palavras que nós pronunciamos deveriam fazer tremer os nossos lábios. E depois de pronunciadas, deveriam fazer-nos um tempo de silêncio, de reflexão. Sabe o que significa a palavra redenção? Pagamento de um valor. Redenção significa tornar um escravo livre. Redenção significa um resgate. Jesus pagou o resgate. Jesus pagou o preço da minha redenção, da sua redenção. Jesus pagou o valor. A quem ele pagou? A Deus. Muitos pensam que Jesus pagou ao diabo. Muito por conta de certos filmes cristãos que distorcem completamente a verdade bíblica. Muitos pensam que Jesus pagou o preço ao diabo. Há um filme desses muito famoso que mostra a figura de um pecador e o diabo se aproximando desse pecador com um chicote. Mas aí Jesus vem e entra no meio, dando a impressão de que Jesus foi chicoteado em nosso lugar pelo diabo. Isso é redenção? Nunca! Isso não é o significado de redenção. Redenção é resgatar o escravo, pagar aquele valor, pagar aquele preço. Ele pagou o resgate para Deus. Ele pagou o preço, o valor para a justiça de Deus. Diga glória a Deus. A palavra de Deus nos diz em Hebreus, capítulo 9, verso 22, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Um sangue tinha que ser derramado. Uma morte tinha que acontecer, alguém tinha que morrer no lugar do pecador. Diga glória a Deus. Por quê? Porque todo pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Todo pecado é uma violação às leis de Deus. Todo pecado exige um preço, um pagamento. Enquanto o pagamento não foi feito, a ira de Deus esteve presente. A justiça de Deus exigiu um pagamento. A justiça de Deus exigiu esse pagamento porque havia uma separação eterna entre o homem e Deus. E esse pagamento que a justiça de Deus exigiu foi a morte do pecador. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pensa que afasta a ira de Deus assim, do nada? Não. A ira de Deus não pode ser afastada assim, do nada não. A justiça de Deus exigiu a morte do pecador. Porque o preço do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. A justiça de Deus exigiu o abandono do pecador antes de morrer. Lá na cruz, ele foi abandonado por todos. Abandonado pelo Pai. Por isso nós encontramos em Marcos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 15, no verso 34, aquela linda oração: Eloi,
Eloi, lama sabachthani. Esse foi o brado que o Senhor Jesus deu na cruz do Calvário, quando se sentiu sozinho, abandonado, agonizando, pagando ali o preço do meu resgate, do seu resgate. E traduzido do grego, Eloi, Eloi, lama sabachthani, quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Por amor de mim. E por amor de você. Diga graças a Deus. Senhor, nós te adoramos. Senhor, nós te glorificamos. Tu és santo em tudo o que fazes. Tu és perfeito. Senhor, eu não sou digno sequer de pronunciar o teu nome. Eis creio no teu amor, na tua misericórdia, no teu grande perdão, no grande resgate que o Senhor realizou por mim na cruz do Calvário. A justiça de Deus exigiu o abandono do próprio Pai ao Filho amado na cruz do Calvário. Jesus agonizou sozinho. Ele ofereceu o seu corpo ali, no lugar do seu povo. O chicote de Deus veio sobre ele. O preço foi pago. Ali o preço do resgate foi pago. Louvado seja Deus. Isso chama propiciação. Por quê? Porque esse é um sacrifício capaz de fazer com que um Deus justo possa justificar ímpios perversos. Esse é o sacrifício capaz de fazer um Deus santo justificar, inocentar ímpios perversos pecadores e defendê-los e recebê-los como filhos amados, como se nunca houvessem pecados, por causa desse sacrifício. Nosso problema não era com o diabo, nosso problema era com Deus. Nosso problema era com a justiça de Deus. Nosso problema era com a ira de Deus. Enquanto o valor não foi pago, enquanto o preço do resgate não foi pago, a ira de Deus estava lá presente. Nosso problema era com a justiça de Deus, era com a retidão de Deus, era com a ira de Deus. Diga louvado seja Deus. Ele não pode negar quem Ele é. Ele não muda. Malaquias capítulo 3, verso 6, ele diz: eu, o Senhor, não mudo. Ele não pode negar a quem Ele é. Ele não pode renunciar à sua justiça para manifestar o seu amor. Deus não faz assim, agora eu vou deixar a minha justiça lá do lado para eu manifestar o meu amor. Não, ele estaria negando quem Ele é. E Ele não pode negar a quem Ele é. Glória a Deus. Alguém tinha que morrer. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Alguém tinha que pagar o resgate. Alguém tinha que pagar o preço em seu lugar. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Filipenses, no capítulo 2, dos versos 9 ao 11, que Deus exaltou Jesus sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia! Por isso ainda também o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 1, verso 8, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho diferente daquele que vos temos pregado, seja ele anátema, seja ele excomungado. Por isso ainda, o apóstolo João escreveu em sua segunda carta, no versículo 10, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina,
não o recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Você não deve receber alguém na sua casa que não vem trazer esta sã doutrina, porque a pessoa não está vindo com uma boa intenção, a pessoa está vindo para tentar te embutir uma outra doutrina, uma doutrina diferente, vem tentar roubar a tua salvação. Não recebais em sua casa, nem lhe deis boas-vindas. Certa vez, 2 rapazes chegaram para mim e começaram a falar da Bíblia. E por um longo tempo eu ouvi e compartilhei da Bíblia com eles, mas chegou um determinado momento em que ele abriu a sua pasta e disse: agora eu quero apresentar um livro da doutrina de Joseph Smith. E eu disse para ele: você tem coragem de me apresentar uma outra doutrina, além da doutrina de Jesus Cristo, dos apóstolos, além da Bíblia? E não precisa nem dizer que eles então saíram de fininho. Queridos, a palavra de Deus é clara. Deus, ele é taxativo. Ele não pode negar-se a si mesmo. Glória a Deus. Deus é consistente. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos livre de todo engano, de toda mentira do diabo, de toda sutileza, de todas as correntes, todas as amarras, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu espero ter colaborado um pouquinho mais com você e quero nesta hora orar com você para que Deus nos dê mais e mais graça, mais e mais entendimento, discernimento espiritual, capacitação, para que não sejamos enredados por nenhum vento de doutrina por aí, em nome do Senhor Jesus. Oremos. Pai Santo, em nome de Jesus, eu te dou graças por esses amados irmãos que estão orando comigo nesta hora. Deus, eu peço a tua bênção, o teu poder curador, restaurador, a tua força, Deus, a sabedoria que vem do alto, que vem do teu Espírito Santo. Ó Deus amado, nós te damos graças pela vida, por ter conhecido ao Senhor. Não fomos nós, mas foi o Senhor que veio ao nosso encontro, foi o Senhor que nos achou, perdidos, longe, separados, ó Deus, das verdades do Senhor, e o Senhor então nos acolheu, nos perdoou em Cristo Jesus, nos inocentou em Cristo Jesus. Obrigado, não apenas nos declarou inocentes, mas o Senhor tem nos tratado como retos, como inocentes, como justos diante do Senhor. E essa é a maior alegria, essa é a maior gratidão do nosso coração. Por isso, Senhor, não nos cansamos de dizer o quanto nós te amamos, o quanto nós reverenciamos, o quanto adoramos ao Senhor somente, como nosso único e suficiente Deus e Salvador das nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te cure, que Deus te guarde, que Deus guarde a tua casa, Deus guarde a tua família, Deus abençoe o teu trabalho, cada dia mais, que Deus te fortaleça, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Shalom.